A gente sabe que o futebol é o alento do brasileiro, né? Então, toda vez que tem algum resultado positivo, principalmente uma coisa dessa magnitude, quando você ganha uma Copa do Mundo, é algo que, independente da tensão política que vive o país, é algo que eu acho que pode aliviar essa tensão, mas pode também produzir resultados negativos na medida em que desvia a atenção da população para questões importantes quando se trata de um ano de eleição, como considerar questões de moradia, de saúde, de transporte, quando se pensa num candidato, mais do que numa bola de futebol. Minha preocupação é o Brasil ganhar a Copa do Mundo e todo mundo ficar naquele auê, naquele êxtase de ser campeão e esquecer de fato os problemas que a gente tem. Então essa é a minha preocupação. Ao mesmo tempo que eu amo futebol, eu vejo um certo perigo no Brasil ser campeão. Porque quando o Brasil é campeão, as pessoas tendem a esquecer um pouco dos problemas que a gente tem de verdade. Isso pode mascarar um pouco. Eu acredito até que não seja coincidência que Copa e eleição é no mesmo ano. Então, eu acredito que se o Brasil ganhar, né, se o Brasil vencer a Copa, os brasileiros vão ficar empolgados, sim, até acreditando um pouquinho mais no país, porque visto que o país é um país do futebol e o brasileiro às vezes tem memória curta, então pega essa farra e essa bagunça da seleção brasileira, e isso pode afetar positivamente na questão da política, assim, dos votos, e até alguns candidatos podem se favorecer nesse quesito. Professor Vila, essa história de futebol misturado à política é uma coisa antiga, mas uma coisa não inviabiliza a outra. Você pode estar preocupado com a política e torcer para o futebol, para a seleção, para qual seleção você quiser torcer, né? O Brasil moderno se passou. Isso é de priscas eras, tal. Fazer uma relação, achar que o Brasil ganha a Copa e o Temer vai ficar popular, né? Não existe. Vai receber os jogadores lá em Brasília. Nada. Alguém vai querer e se encontrar com o Temer? Ninguém vai. Ele nem vai solicitar isso porque ninguém vai aparecer, tal. Então a grande questão é que essa relação entre hoje, 2018, em política e futebol, que vencer a Copa vai fazer com que as pessoas esqueçam dos problemas. Então é melhor que o Brasil perca a Copa para que as pessoas fiquem preocupadas politicamente com o Brasil, é uma bobagem. Outra coisa é a visão conspiratória, achar que foi feito a Constituição, ela foi alterada porque foi alterado o mandato presidencial inicialmente em 1988, era de 5 anos para presidente. Houve uma emenda constitucional que diminuiu para 4, e na eleição de 1994 a emenda já estava em vigência e o presidente eleito foi por 4 anos, tal. Então, que é uma visão conspiratória para coincidir a eleição presidencial com Copa. Em absoluto, não há nenhuma relação entre um fato e outro, tal. E também, se buscar referências na história, em 1958 o Brasil foi campeão, a eleição presidencial foi em 60, ganhou a oposição. E aí? Né? E olha que tinha um presidente simpático que foi o primeiro a receber a seleção efetivamente no Palácio, na época Palácio era o Catete, em 1958, né? E em 2002 o Brasil foi campeão mundial. Quem ganhou a eleição foi a oposição também. Então essa ideia é uma enorme bobagem e tal. Não há mais, essa instrumentalização ocorre em regimes de exceção, quando você não tem espaço para manifestar a sua livre opinião. Como nós estamos em um momento que é possível manifestar a sua livre opinião, não há uma relação entre um fato e outro.